Elon Musk volta a atacar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O dono do X, antigo Twitter, disse que precisa levar os funcionários do X no Brasil para um lugar seguro antes de fazer um dump de dados completo. O dump de dados é um termo usado na tecnologia para a transferência ou cópia de um banco de dados para outro lugar. Quem tem detalhes, mais informações a respeito disso é a Luciana Verdolim, que fala conosco agora no Morning Show, diretamente de Brasília. Luciana, bom dia. Bom dia, Kobayashi, bom dia a quem está no estúdio, a quem está acompanhando a gente. E essa polêmica toda envolvendo aí essa briga com o dono do Twitter, né, o antigo Twitter, agora o X, está incrementando, levando em discussão a necessidade de se aumentar a discussão lá no Congresso Nacional. Aqui no Palácio do Planalto, a avaliação que se faz é de que é preciso avançar tanto na regulação das plataformas digitais quanto da inteligência artificial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende também a necessidade de se estabelecer regras claras. Ele disse o seguinte: toda vez que não existem regras claras definidas pelo Congresso Nacional, o judiciário acaba tendo que também interferir, tomar as decisões sem levar em consideração o que foi decidido pela casa. Então, é uma necessidade, levando-se em consideração, que é preciso regulamentar as plataformas, mas é preciso também garantir a liberdade de expressão das pessoas. O presidente do Senado garante que o objetivo não é restringir nenhum direito do cidadão, mas sim evitar abusos. E para isso é preciso discussão no Congresso, que sempre é bastante polêmica. Já tem um projeto aprovado pelo Senado nesse sentido. A expectativa agora é de que seja discutido pela Câmara dos Deputados. Tem um projeto no Senado também que trata da inteligência artificial. Especialistas estiveram no Senado discutindo exatamente o assunto para tentar embasar a avaliação, a discussão que vai ser feita pelos senadores a princípio. E o que eles levam em consideração é que é preciso ficar muito claro. As novas tecnologias sempre trazem mudanças. Então, achei até interessante, um especialista comentou ontem o seguinte: quando surgiu o carro, foi preciso redefinir direitos nas ruas. Quando surgiram os grandes edifícios, foi necessário discutir, por exemplo, quem teria direito a ter mais sol, até onde o prédio podia ir. Então, tudo isso essa discussão foi feita com as novas tecnologias. E a inteligência artificial não é diferente. Então, vai ser preciso observar e lembrar que não é só coisa ruim que pode vir da inteligência artificial, muito pelo contrário. Tem a preocupação de golpes, tem a preocupação de utilização indevida, mas em áreas como saúde, por exemplo, a inteligência artificial pode ser de grande valia, é super importante. Então, isso vai ter que ser colocado no papel quando for avaliar, quando for votar o projeto lá no Congresso Nacional. Então, assuntos que estão na pauta dos deputados e senadores, a expectativa é de que avance nessas questões. Apesar de que o consenso é bastante complicado, vai ser necessária uma discussão ampla, ainda mais levando-se em consideração essa polêmica que a gente está vendo agora no país. Tá aí, Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo detalhes agora sobre a manifestação do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a respeito da regulamentação das redes, dos projetos que estão no âmbito do Congresso, que podem, enfim, regulamentar as redes sociais, a internet no Brasil. Obrigado, Luciana Verdolim, um bom dia para você. Como é que você vê essa questão, Raquel? A treta do Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes, do X, antigo Twitter, com o STF, requentou essa discussão que foi muito presente no ano passado. Nós tínhamos o PL para ser votado, quando o relator viu que ia perder, tirou de pauta para analisar melhor o caso. E agora o negócio parece que vai voltar à discussão no âmbito do Congresso. Eu vejo um fato extremamente perigoso, porque coloca o Brasil em destaque e de forma não positiva, porque sabemos muito bem que o Elon Musk é barulhento e essa repercussão mundial numa possível expulsão do X do Brasil será negativo, mas em contrapartida a gente vê também um excesso de protagonismo e que sai da inércia
atos da Suprema Corte em situações que deveriam ser provocadas, quando ali mesmo até legislam em suas decisões. Mas a gente não pode aceitar que alguém de Estado estrangeiro coloque e impute suas regras, colocando também ali o cumprimento ou não de tais leis. Claro que isso aí descredibiliza o nosso Estado como soberania estatal. Então a gente tem problemas aí muito complexos. Primeiro que a gente não pode, de forma extremada, impedir a manifestação de opiniões e debates públicos, por mais bobagem que a outra parte pode estar colocando ali. Claro, não violando, não praticando crimes, mas em outro sentido, quando a gente vê uma censura extrema a ponto de expulsar plataformas de mídias digitais internacionalmente colocadas no mundo inteiro, somente não fazendo parte para países ditatoriais, é alarmante e perigoso. Mano Ferreira. Eu sinto que o Brasil precisa botar a bola no chão, Koba, e retomar a normalidade institucional. O que isso quer dizer? Primeiro, todo mundo precisa ter consciência que decisão judicial se cumpre. Você discute dentro do processo, mas você não faz ameaças de descumprimento de decisão judicial. Isso não é normalidade institucional. Segundo, a gente precisa que a justiça atue com transparência. Ou seja, quais são os casos de banimento de perfis em redes sociais? Que casos são esses? Quais são as motivações? A sociedade merece saber isso. Então, precisamos que isso seja tratado com transparência. Isso é fundamental. Outro aspecto, como a gente separa o que é comportamento criminoso em rede social do que é simplesmente expressão legítima de pensamento político, que a gente pode discordar, mas que tem direito de existir. O que é comportamento criminoso em rede social? É incitação à violência, incitação ao crime, é pedofilia, é incitação a terrorismo. Tudo isso são questões que já são tipificadas no nosso ordenamento jurídico como crimes. Se ocorrem no ambiente virtual, não são respeitadas, não são protegidas pela liberdade de expressão. São crimes igualmente. Já opiniões políticas apenas, o que alguém acha de uma política, de um político, de uma autoridade pública, isso é simplesmente opinião política. E a gente precisa retomar a normalidade. As pessoas precisam sentir que a justiça não tem lado, que a justiça cumpre a lei. E, para isso, a gente só consegue retomar essa normalidade com transparência. A justiça, assim como a política, assim como o legislativo, são poderes públicos que, portanto, precisam prestar contas ao cidadão pagador de imposto, que é quem paga a conta toda. Fala, Pepe. Um ponto interessante, Koba. Quando você vê, por exemplo, as declarações do Musk, né, até agora ele falou e não fez nada. Né? Falou que não ia cumprir ordem judicial e até agora ele não descumpriu nenhuma ordem judicial, mostrando claramente que o discurso dele está muito mais no plano da ideia do que no plano da efetivação, não é? E os Twitter recentes do Elon Musk, que fala realmente da questão das eleições, mostra claramente que o Elon Musk não está preocupado em nada com a liberdade de expressão, não está preocupado em nada em defender a liberdade de expressão. O que ele está preocupado é dar plataforma política para determinado grupo político, não é? E o Musk, ele não defende a democracia em lugar nenhum do mundo. É bom lembrar que em 2020, por exemplo, ele foi favorável ao golpe de Estado na Bolívia porque ele estava de olho no lítio da Bolívia, não é? Que é matéria-prima para as baterias dos carros Tesla. Então, o Musk não é nenhum arauto da democracia. Por outro lado, né, o Pacheco tem razão. Nós temos que discutir, sim, a regulação das mídias sociais. E quando eu falo regular as mídias sociais, eu falo no sentido de exponencializar e melhorar e qualificar melhor a liberdade de expressão, não é? Se a gente não fizer isso de forma clara, quem vai fazer vai ser o Poder Judiciário, né? Fala alguns itens aí que poderiam melhorar. Não, por exemplo, o que está em discussão é você dar mais transparência aos algoritmos, né? Você dar mais transparência à questão dos conteúdos que foram bloqueados pela violação do termo de uso das plataformas digitais.
de modo a não privilegiar determinada corrente política. Isso tudo é válido, isso tudo melhora e aprimora a liberdade de expressão. E, por outro lado, eu concordo com o Mano, né? Realmente, o judiciário, ele tem que responder a essas questões de forma transparente. Exato. Não dá para ter inquérito no judiciário de forma infinita, né? E de forma sigilosa para sempre. A sociedade não está tolerando mais esse tipo de postura. Então, a gente tem que realmente discutir essa questão de uma forma mais séria e de uma forma melhor, de modo a aprimorar de fato a nossa democracia. Mas não dá para uma pessoa de fora bater no peito e falar que vai descumprir uma ordem judicial do Brasil, contrariando a nossa soberania nacional. A gente está vendo muitas vezes o debate ser capturado por falsas dicotomias, falsas polarizações. Atualmente é uma falsa polarização entre, de um lado, a defesa da liberdade de expressão, do outro lado, a defesa do império da lei e da democracia. Mas não existe liberdade de expressão sem império da lei e democracia, e não existe democracia e império da lei sem liberdade de expressão. Então isso é uma falsa dicotomia. Sociedades livres não são as que escolhem entre liberdade de expressão ou democracia. São as que conciliam democracia e liberdade de expressão. E isso passa pelo Estado democrático de direito, cumprindo o devido processo legal e respeitando as prerrogativas. Então, a gente precisa, no Brasil, voltar a botar a bola no chão e retomar a normalidade institucional. Democracias liberais se fazem com respeito à divergência e com respeito à justiça. E não, por um lado, dizendo, não, então você não pode mais falar, você vai ser investigado porque você falou mal de alguém, e do outro lado, eu não vou respeitar ordem judicial. Ora, tem que respeitar a ordem judicial e a liberdade de expressão. Você sabe, Raquel, que essa questão de um Estado democrático de direito é um Estado em que as pessoas respeitam as instituições, concordando ou não, respeitam as instituições, os poderes constituídos, seja o poder executivo eleito, seja o poder legislativo também eleito, seja o poder judiciário, que é escolhido via executivo, né, com sabatina no legislativo, enfim, tem um sistema que tá sedimentado na nossa Constituição. E aí, em Estados democráticos se respeitam as instituições, mas também se respeitam os direitos e as garantias individuais nessa balança que nos propôs o Mano Ferreira, né? E aí eu vejo a turma fazendo justamente essa confusão aí. Não, cadê a democracia, cadê meu direito, minha liberdade? Como se democracia fosse só direitos e garantias. E, por outro lado, não, a gente vai restabelecer, o Estado democrático está aqui, respeito às instituições, às ordens judiciais, às decisões do Poder Legislativo, a lei, a Constituição, enfim. Se a gente equilibrasse essa balança, eu acho que todo mundo ficava feliz, né? Um Estado de direito, com instituições preservadas, se respeitando as ordens judiciais, que a ordem judicial se cumpra, se respeitando o voto que as urnas nos mostram, o resultado eleitoral, o processo eleitoral, e, de outro lado, também se respeitando os direitos e as garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de vir e tantas outras liberdades e garantias que o nosso Estado constitucional nos permite, né, Raquel? Equilibrando, todo mundo ficaria feliz. Perfeito, e por isso que é tão nefasta a ingerência política em instituições de Estado, que deixam essas instituições vulneráveis e sujeitas a serem instrumentos de perseguições, inclusive políticas. A gente precisa de uma segurança jurídica para o nosso exercício de nossos direitos como um todo. Quando a gente fala nas instituições, elas têm que ter delimitadas as suas atribuições pré-estipuladas legalmente. A gente tem na Constituição Federal e normativo externo a legislação que coloca qual é a atribuição de cada instituição para que ela zele, para que a gente tenha a clássica tripartição de poderes, com também o check and balance que a gente fala ali. Explica aí. O check and balance é que é um poder fiscalizando o outro. Quando a gente remete a contrapeso. Quando a gente remete a Montesquieu, que era aquele pai que iniciou o pai da democracia, que a gente tem que ter as nossas instituições de Estado muito bem sedimentadas e não ultrapassando os limites de suas atribuições, não usurpando
usurpando funções de outras instituições. Mas aí nós estamos falando no âmbito interno. Mas quando um forasteiro, alguém que é no âmbito externo, coloca ali supostamente a nossa credibilidade, a nossa instituição de Estado em xeque, por mais contrária que esteja acontecendo aqui, nós estamos sendo motivo de deboche nacional. Nós não podemos também internacional. Nós não podemos permitir que alguém, um alienígena externo, um estrangeiro, chegue aqui no Brasil e fale: aqui é um país que não se cumpre leis e regras. O que a gente tem que discutir é: essas leis e regras devem ser adequadas, as sentenças judiciais devem ser estritamente legais, balizadas pelo que previamente está descrito na lei. Mas não vem aqui o estrangeiro falar: aqui a gente não cumpre a lei. Também a gente não pode admitir isso. É porque se ele faz isso e não acontece nada, aí todo mundo tem um belo exemplo para não cumprir a lei, não cumprir ordem judicial, não cumprir decisão nenhuma, né, Felipe Monteiro? Esse é um ponto interessante, né? Até que ponto a jurisdição do Brasil tem poder sobre uma pessoa que mora fora, né? E essa é uma questão que a gente tem que discutir, né? Que nunca foi discutida. Por exemplo, imagine só se o Judiciário do Brasil, o STF, resolve acabar com o Twitter, tirar o Twitter do Brasil. É bom lembrar que o Starlink, por exemplo, é do Elon Musk, e aí, teoricamente, quem tem o Starlink poderia continuar usando o Twitter, né? Porque a jurisdição do Brasil não iria chegar até o Starlink. Olha o nível da questão. Há escolas afastadas em comunidades ribeirinhas que têm conexão à internet no Brasil graças a Starlink. Não, sim, eu tô falando... Fechado parênteses. Eu tô falando de outra coisa. Ainda que tivesse Starlink nas escolas públicas do norte do Brasil, se, porventura, o STF resolvesse impedir que o Twitter tivesse atuação no Brasil, quem tem o Starlink, que é uma empresa de fora do Brasil, poderia continuar tendo acesso ao X, entendeu? Ou seja, a questão... E gerar outra confusão, né, Felipe Monteiro? É muito profunda. Agora, só para terminar, Koba, as pessoas têm mania de achar que liberdade de expressão é um direito absoluto. Nem nos Estados Unidos é um direito absoluto. As pessoas usam os Estados Unidos como modelo de liberdade de expressão. Eu lembro quando eu estudei fora, uma das matérias que eu fiz foi exatamente estudar a primeira emenda. E foram 6 meses de estudo. Tem exceção atrás de exceção à liberdade de expressão. E, recentemente, um jornalista americano, o Alex Jones, foi condenado a pagar $1 bilhão por conta de divulgação de fake news. Ou seja, esse é o modelo que a direita quer no Brasil, pagar uma indenização bilionária de divulgação de fake news.